Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. No episódio de hoje, recebemos Yasmin Stuck e Amanda Custódio, as mentes e corações por trás da Soul Arquitetura, um escritório que traduz sonhos e projetos com alma, estética e funcionalidade. Amigas e sócias, elas unem experiências diferentes para criar obras cheias aí de personalidade. Yasmin, formada em Secretariado Executivo Trilingue pela UEM, veio do universo da engenharia diagnóstica e hoje comanda a gestão estratégica da Soul, cuidando da administração dos projetos, da qualidade das obras. Amanda, com a trajetória inicial na moda, encontrou na arquitetura e urbanismo o espaço ideal para expressar sua visão criativa, assinando projetos de interiores e arquitetônicos que aproximam design e natureza. O estilo contemporâneo brasileiro é a marca registrada da Soul, explorando texturas, formas orgânicas, pedras e madeiras, sempre com uma conexão genuína com os clientes. Muitos deles transformados aí em amigos. Agora elas assumem um desafio histórico, o novo projeto arquitetônico da Praça Melo Palheta, ponto mais central de Nova Esperança, que passará por uma remodelação completa, a primeira desde o início dos anos 90. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre amizade, criatividade e arte de transformar espaços e vidas. O Norocast tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro: medicamentos, brinquedo, banho e tosse, busca e entrega seu animal, clínica veterinária com plantão, consultas, entrega para outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet, que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro da cidade. No Instagram você pode encontrar eles no arroba loja Recanto Pet NE e também aí no WhatsApp, pelo telefone 44 99763 5489. O Norocast está no ar. Yasmin e Amanda, uma alegria recebê-las aqui no estúdio do Jornal Noroeste para a gente falar de um tema tão bacana que é a remodelação da Praça Melo Palheta. Eu sou testemunha ocular da primeira remodelação completa que houve na praça. Eu me lembro ainda que o prefeito era o José Hercílio Krelling, né? Ele, no segundo mandato dele, que se deu de 89 a 92, e eu lembro muito bem, eu era criança, mas eu passava ali pela praça, que para quem nos assiste é o ponto central de Nova Esperança, é o coração de Nova Esperança. E essa remodelação, ela se deu em necessidade até das mudanças, né, nos conceitos, né? E como que foi para vocês participarem já desse processo, desse projeto que é a remodelação da praça? Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse projeto que foi tão especial para o nosso escritório, né? Para nós é um marco, né? Porque é algo que vai ficar permanente aqui na cidade. A gente conversou até com o prefeito na ocasião que nós não somos só arquitetos, só profissionais, nós somos moradoras também de Nova Esperança, né? Então a gente também vai usar esse espaço, nossos filhos vão usar esse espaço, né? Então para a gente é uma experiência muito bacana. Sim, eu acho que é uma alegria a gente poder pegar logo um marco da cidade, que é o ponto central da cidade, e conseguir remodelar. E também uma responsabilidade gigantesca em cima da gente. É muita cobrança, muito questionamento do que vai ser feito, se a gente pensou em tal coisa, se pensou em outra coisa. Então, assim, a gente viu o que era melhor para a cidade e para a gente que vai utilizar. Como a Yasmin falou, a gente é moradora aqui da cidade, né?
Então a gente tem que fazer o que é melhor para um todo ali. E é um ponto tão central que a rodoviária, a antiga rodoviária, era ali naquele espaço, né? Que antes era denominada Praça Pirapó. Uhum. Saiu a rodoviária, né? Que é no local atual ali na Presidente Castelo Branco, chamada Praça da Bandeira, ali talvez poucas pessoas saibam a localização da rodoviária atual é Praça da Bandeira. E dando espaço, então, depois a Praça Pirapós mudando de nome para Praça Melo Palheiro. É importante, né, que vocês, em primeiro lugar, agradecer, né, que vocês aceitaram o convite para falar desse projeto tão importante para a cidade. E gostaria de saber quais foram as principais diretrizes aí que a prefeitura sugeriu a esse novo projeto, que é um marco aí para a Nova Esperança. A gente primeiro teve uma conversa com o pessoal da engenharia, depois com o prefeito, né? E as maiores necessidades que a gente tinha ali era uma remodelação do uso, a questão do uso. Porque a gente estava tendo um espaço que não estava sendo ocupado pela população em geral, No centro da cidade. no centro da cidade, e que estava sendo ocupado para atividades mais, atividades ilícitas, vandalismo, né? Então, esse não era o foco da praça original, que você falou, era um espaço de convivência. Então, o prefeito pediu para a gente aumentar a iluminação, melhorar a iluminação, Certo. distribuir melhor a vegetação que a gente já tem lá, que são árvores que a gente tem que preservar também, mas às vezes a gente precisa realocar uma árvore ou outra para algum canteiro, né? Remodelar a parte dos bancos para que seja mais confortável para os usuários, né? Abrir o espaço ali também do trânsito, porque ali na Isso. rotatória volta e meia acontecia algum acidente, o espaço era muito estreito, a gente via que tinha um espaço ali inutilizável na praça, que eram as bordas. Então, com isso, a gente conseguiu ali ampliar o espaço de rotatória e deixar o fluxo da praça um pouco melhor. Tanto que foi pensado até para a questão do PNE, né, o acessível também, Isso. para os cadeirantes conseguirem circular ali nas laterais da praça, porque o declínio ali é extenso. Para quem não conhece a cidade, ela tem um topo mais alto e a base mais baixa, que é onde vai a descida ali Em da direção à Avenida rua, Brasil em ali. direção à Avenida Brasil. Então, tinham duas situações. Primeiro, que para passar com cadeira de rodas ali estava insustentável, ou às vezes uma muleta, enfim, pela questão do terreno, já está com alguns probleminhas. E também a questão da chuva, que quando chovia. Vocês já viram os episódios, né? Que a enxurrada assim Sim. lá de cima, descendo toda a Avenida Brasil, pegando o Isso, pessoal do isso. comércio, as casas, né? Então a gente também tinha essa responsabilidade do relevo, de lidar com aquele relevo sem alterar muito, porque também a gente tem as lojas em volta, né? Então, assim, é uma série de exigências que a gente teve que cumprir dentro de uma reforma um pouco mais simples, né? mais Porque a gente não limitada. pode mudar muito aquele espaço, porque Mas ele é um ela vai espaço ficar um histórico. pouquinho mais plana, porque assim, ela tem um declive considerável, né? Sim. Do ponto mais alto até Ela ainda vai ter o Vai. declive, só que a gente que não fez. tem como mudar, Não né? tem como. Só que a gente fez bolsões para captação da água da chuva, não ter aquela circulação de água que estava tendo, que era constante, porque ela caía já direto, ela não tinha uma quebra ali. A gente remodelou a questão das escadas, porque as escadas elas estavam totalmente fora de norma, então assim, questão de Degraus curtos. isso, o espelho para quem não sabe é o frontão da escada, né? E a pisada estavam irregulares, então a gente aumentou a quantidade de degrau ali para o declive da escada ser também o correto, os bolsões na lateral para circular, então a gente consegue aí utilizar a praça da melhor forma. Vai ter mudança também no perímetro, né? Sim, ela vai diminuir um pouco de tamanho. Quando você Sim. disse aí do trânsito, Isso. eu me lembro que o Moacir também havia comentado isso daí, que pretendia fazer uma. Porque quando a gente vai sair, eu não sei se vocês tiveram essa experiência de estacionar ali ao redor da praça, Sim. mas quando a gente vai sair com o carro do comércio, a gente acaba trombando com o pessoal que está Tá fazendo fazendo a assim. rotatória, né? Então a gente vai diminuir ela um pouco, bem pouco, mas para o pessoal conseguir continuar circulando na praça e quem estiver manobrando ali nas vacas conseguir manobrar com mais segurança, né? Tem um termo da geografia que se chama rugosidade urbana. O que é a rugosidade urbana? É o envelhecimento de parte da cidade. E o que a gente
estava percebendo é que essa parte estava ficando rugosa, ou seja, estava envelhecendo. Sim, Então, a expectativa é que com a praça remodelada volte a pulsar também aquela parte da cidade, isso. até porque os comerciantes daquela região da cidade também precisam de algo Atrativo, que né? seja atrativo, que gere circulação de pessoas. Porque hoje a cidade, para quem é de fora, Nova Esperança tem a avenida principal, é a 14 de dezembro, e a parte de cima, mais próxima da prefeitura, começou a ganhar vida nos últimos tempos, nos Por últimos das anos. revitalizações Das também, né? revitalizações do espaço, aqui Isso. o Sim. Centro Cívico, a Praça no Yamamoto. Então, mas aquele lado da cidade também é igualmente importante. Sim, As com campanhas de certeza. final de ano, a associação comercial faz ali a cozinha do Papai Noel, mas não é só montar num determinado período. Requer que esse espaço ele seja frequentado pela população pelos seus atrativos naturais, vamos dizer assim, né? Exatamente. E como que foi vocês conciliarem a visão de vocês com as demandas? Porque às vezes no projeto vocês têm uma visão criativa, né? Sim. E isso é muito bacana. Mas às vezes a administração municipal ela é pragmática em alguns pontos, Uhum. porque percebe que aquilo pode não funcionar como no papel. Como que foi conciliar isso? A função de um bom escritório de arquitetura é exatamente essa. Você pegar a expectativa do seu cliente, porque eles foram nossos clientes, vocês são os nossos clientes nesse momento, né? E pegar essa expectativa e trazer ela para dentro do projeto também. Porque não é só o que a gente quer fazer. Não é só o que o arquiteto quer fazer. A gente não vai impor nada. A gente tem que conversar com os clientes para saber qual será o melhor resultado final para ambos, né? Então a gente sentou, alinhou essas expectativas que a gente tinha, as exigências que a gente tinha nesse projeto. E com isso, né, com essa base, a gente conseguiu fazer algumas criações em cima, né? Óbvio que a gente tem vontade de fazer muita coisa, Sim. né? A gente tem vontade de fazer um parquinho para cachorro, o chafariz para as crianças brincarem, mas a gente tem que trabalhar dentro daquilo que é real, né? Da realidade daquele espaço, da realidade da população daquela época também, né? E tentar fazer isso da melhor forma. A gente está vivendo agora em um tempo, né, que a gente tem que se podar muito do que pode estar introduzindo no espaço. Igual a Yas falou, a vontade era fazer um parquinho para as crianças, um espaço para pet, um espaço de chafariz, que foi alguns pontos que a gente queria colocar, só que a gente falou, não, pera, vamos voltar para a realidade, isso vai funcionar? A gente já teve experiências ali, por exemplo, de um lago de carpas, de um espaço para banheiro público que estava perigoso pelo espaço fechado e inativo também. Sim. Então, acabou gerando mau cheiro, porque o pessoal estava usando de outra forma aqueles espaços. E aí foi o que? Foi acontecendo o desuso da praça. Antes ela era um marco, e aí começou defasar, seria a palavra correta? Começou Só a a perder perder. o uso dela original, né? E a gente fala que onde a cidade não ocupa, onde a sociedade não ocupa, abre espaço para vandalismo, para atividade ilícita, né? Então a gente tem que permitir que as pessoas ocupem aquele espaço. As pessoas Sim. ocupando aquele espaço, ele se torna mais agradável, ele mantém a sua finalidade original, né? Você percebe isso muito em Maringá, né? Sim. Maringá até teve as reformas aí, tá acontecendo aí do eixo monumental ali na Catedral, Sim. mas o maringaense, sábado à tarde, domingo, ali na Não é Catedral, gostoso? ocupa todo aquele espaço. Aí depois, lógico, fizeram o bairro planejado, o empresário teve uma visão bacana, que é o Eurogarden, onde o Isso. pessoal também ocupa aquele espaço. O espaço é bonito, atrativo, as famílias vão lá, e você vê que tá todo mundo ali no final de semana. Talvez a ideia seria essa também, né? O Alex fez um resgate histórico aí, o Alex é historiador, trouxe aí vários dados importantes relacionados à praça. E eu me lembro também do meu pai comentar ali da questão da rodoviária, os ônibus chegavam, tudo. Então vocês entendem, né? Tem os desafios técnicos ao projetar a remodelação dessa praça, que Sim. tem tanta importância histórica para a Nova Exatamente. Esperança. E depois nós vamos colocar também as imagens da praça para quem está nos assistindo para ver como que vai ficar essa praça aqui para Nova Esperança. E aí eu gostaria de saber de vocês, né, esses desafios, porque tem que unir a parte histórica ao mesmo tempo trazer algo mais moderno, mais atual. E como que foi esse desafio aí para
passou a arquitetura? Eu acho que foi a gente tentar introduzir um pouco da cidade dentro do espaço também, a história dela, né? Como você comentou, da história da cidade. Ah, qual que é o marco de Nova Esperança? Nova Esperança era a capital do Bicho da Seda. Eu originalmente vim do Barão, então assim, o que tinha de barracão de Bicho da Seda lá era muito. A Yasmin também não morando desde o início aqui, desde nascida aqui, mas quando ela chegou na cidade já há 10 anos, Aham. ela já tem amigas também que a família também, Vivia né? da atividade da Vivia da seda. atividade da seda. Certo. Então, foi uma coisa que até no meu TCC da faculdade foi algo que eu me aprofundei muito. Então, a Yas conversando, falou, não, vamos tentar captar isso da cera, do bicho Essa da seda. essência em algo na praça, né? Sim, E aí foi a partir daí que a gente teve a ideia de conceito, elaborar né? um monumento, né? E eu acho importante frisar, inclusive, que esse projeto da Praça Melo Palheta contou com um arquiteto que trabalha com a gente, tem uma Sim, participação muito especial, que é o Vitor Hugo. Ele é parte da nossa equipe, ele foi o coração desse projeto. Ele teve o tempo todo ali com a gente, nas ideias, pensando nas melhores soluções técnicas. Ele é muito, assim, muito bom nessa parte técnica. sim. Então a gente às vezes ia indo mais pro lado criativo e ele executando ali tudo que a gente conseguia pensar. E aí eu conversei com ele, falei, Vitor, e se a gente fizesse um monumento no meio da praça? Porque ali, na hora que você chega em Nova Esperança, é a primeira visão que você tem, Certo. né? A hora que o ônibus chega, a hora que alguém chega de carro, é a primeira visão que você tem. Então, ali pro meio da praça, a gente fez aquele monumento que é uma folha de amora, uma folha de amoreira, né? A gente fez em aço cortem para ela ter mais durabilidade e tudo. A gente quis fazer ela bem crua mesmo. E para representar, para trazer um pouco dessa história de Nova Esperança, né? Como capital da seda. Sim. E ela é na forma de uma folha de amora. Quando a gente foi, inclusive, apresentar o projeto pessoal da prefeitura, a gente levou o mood board todo com os materiais que a gente ia utilizar lá. Certo. E as folhas de amora com as frutinhas, né? Com as frutas. E no meio dela tem o casulo do bicho da seda também. Então, assim, a gente quis trazer um pouco da história dentro da praça também. Muito bem. Eu acho muito, muito bacana isso, porque assim, a história ela é linear, né? Então ela tem a sua continuidade. Porque Uhum, quando a gente vê os elementos que compõem a Praça Melo Palheta, primeiro que tem o histórico busto do Getúlio Vargas, né? Por uhum. que o Getúlio? Porque Nova Esperança foi fundada em 14 de dezembro de 1952 e o presidente da época era o Getúlio Vargas, né? Então tem esse simbolismo, esse resgate. O tronco de peroba, não é aquele tronco de peroba original lá da Mas primeira configuração da praça, é maior, né? que era maior, Sumiu, né? surgiu de tronco, mas enfim, existe um tronco de peroba, por quê? Porque quando os colonizadores aqui chegaram, as primeiras populações encontraram o quê? A madeira abundante que era a peroba, que era o que, as densas matas que aqui estavam, né? Melo Palheto. Quem foi Melo Palheto? Foi o cidadão que contrabandeou as mudas de café da Guiana para o Brasil. Então tem esse simbolismo também. E o Brasil, então, passou a se tornar um grande produtor de café. Nova Esperança se formou em torno da cultura cafeeira, né? Até que em 1975, todos sabem, houve aquela geada, dizimou os cafezais do Paraná, acabou com os cafezais e precisou o quê? Aí eu digo que a história é linear, ela precisa ser continuamente contada e através do projeto que vocês desenvolveram, ela vai dar Continuar. continuidade, que é através da Amora. Porque em 75 acabaram os cafezais, o prefeito da época era o senhor José Ercílio Crelo, que anos depois remodelou a praça também, né? Uhum, E ele implantou então a sericicultura, que uhum. é a cultura do bicho da seda. Então, agora vocês trazem esse aspecto também histórico para dentro da praça, que é essas. Exatamente. Para contar para as novas gerações também, né? Porque a história é linear e ela tem que ser contada. Porque senão ela se perde no tempo, né? Sim, Se a gente fica voltado lá para o Getúlio, mas não conta a O história que que foi foi acontecendo. acontecendo, porque as famílias vieram para trabalhar nas lavouras de café. Então, Uhum, homenageou o Melo Palheta. Depois, com a nova cultura, o bicho da seda. Quem sabe, né? exatamente. Quem Novos sabe a elementos próxima, poderão né? ser incorporados ali, né? E a história pode contar daqui para frente. E é importante também destacar para quem está nos acompanhando aqui que esse projeto é um projeto doado pelo sim. E escritório de vocês, né? E isso. além da doação desse projeto, eu gostaria de saber, houve algum elemento ali ou marco histórico
da praça atual que vocês decidiram manter, que vocês vão manter ali nesse Sim, projeto. É bom esclarecer aí para quem nos ouve. paisagismo, né? O paisagismo, o busto do Getúlio vai continuar lá, o tronco Naquele também vai mesmo lugar. continuar lá. Não, mas A gente vai Vocês vão realocar ele, mudar. isso nós vamos recolocar ele, iluminar ele também, dá mais né? destaque, né? Porque ele Bacana. tá escurinho ali. E, e eu acho que são esses dois elementos que a gente vai preservar ali, além da configuração que ela já tem, né? Dos canteiros, dos passeios que permeiam esses canteiros, né? Sim. A gente vai tentar manter o máximo da configuração original para a gente não perder essa praça, mas ao mesmo tempo trazer uma cara nova através Sim. dos materiais, do Do piso. design, isso, do piso, dos bancos também, que serão bancos novos, né? E iluminação também para dar uma cara nova. Sim. Então vocês, pelo que eu entendi, vocês vão fazer uma mescla da preservação da identidade com Isso. elementos contemporâneos. Isso. A gente, inclusive, entrou em contato com o pessoal do Viveiro Municipal, que também foram, assim, excelentes o atendimento deles. Sempre que a gente precisou deles, eles estavam ali. Conversamos bastante com eles lá, fizemos uma seleção de espécies que seriam colocadas ali na Tiramos praça. muitas dúvidas Tiramos também. muitas dúvidas, né? Tanto que agora eles colocaram lá as flores em volta dos canteiros pra Sim. gente, mesmo durante essa reforma, ter uma praça que ainda dê pra usar, né? Aham. Então eles tiveram esse cuidado, esse olhar. E eles que vão nos acompanhar nessa parte do paisagismo também, auxiliando na escolha das espécies, né? De acordo com o clima de Nova Esperança, de acordo com a topografia que a gente tem lá também. Cuidando posteriormente. Cuidando, a manutenção também é toda com eles, né? Você comentou aí da questão do paisagismo, então não vai acontecer aquilo que o Alex disse aqui no início. Eu também me lembro, tinha 7 anos ali, passava a praça toda fechada com tapete. Vai fechar, não vai, fica. A gente vai tentar fazer em parceria com a prefeitura, né? Que é o pessoal da prefeitura que vai fazer a execução. Certo. A gente fez a doação do projeto, a gente acompanha, né? Para que o projeto Aham. saia o mais fiel possível. Mas a gente vai tentar propor que eles façam o mais, assim, como que é pacífico possível, Sim. né? Sem poluir tanto a paisagem, sem colocar os tapumes, sem fazer. Mas se Aham. precisar também, a gente entende que, Necessário. que às vezes é necessário para a proteção da própria população. Eu acredito que não vai colocar, mas assim, porque essa parte de cima também teve a revitalização da praça, Sim. né? E a gente acabou conseguindo fazer ela sem a questão dos tapumes ali, Isso. aberto. Eu acredito que o pessoal vai acabar deixando mesmo. Mas aí, se for necessário, eles vão nos indicar ali. Isso. Eu comentei do piso, mas quais foram, para esclarecer, quem nos ouve, quais foram os materiais aí, referência que vocês escolheram para criar esse espaço que dialogue com a arquitetura e a cultura aí de Nova Esperança? Então, quando a gente iniciou a praça ali, a antiga praça ela era colocada pedra portuguesa no chão e ela era concretada. O que acontecia? Que agravava na hora das chuvas até ter aquela questão da água caindo corrente. Então a gente fez a troca da pedra portuguesa, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela tem um custo muito alto pra gente colocar hoje em dia, por um paver. E o paver, ele talvez não seja concretado. A gente vai estar vendo até como vai ser a instalação dele a princípio, mas fazer ele só socado, que a gente Travado, fala, é. travado, para ter ainda a impermeabilização do solo. Então, ser uma área ali que entre a água, né? Permeável Permeável. mesmo nas calçadas, né? Para que a gente consiga absorver o máximo de água ali em cima possível para que não desça tanta aquela enxurrada para o pessoal da Avenida Brasil. E também a questão do aço curtem, que a Yas comentou, que é a escultura, né, da seda, que a gente vai colocar ali no centro. Vai ser algo totalmente moderno, saindo um pouco do padrão, né, que tá aquela situação mais clássica hoje da praça. E preservar a questão do paisagismo, questão de bancos também, todos feitos em concreto. Acho que alguns em serralheria, a gente colocou alguns detalhes. Isso. Mas ficou bem legal, assim, a estética. E a escolha da vegetação que vai. Vocês falaram que estiveram lá no viveiro municipal e já estão de olho aí no que. As árvores serão mantidas, ali tem muita sibipiruna, né? Tem. E Tem árvore centenária ali, né, que a gente não pode mostrar. não pode movimentar, mas assim, uma das questões que o pessoal da prefeitura pediu é que elas tenham uma iluminação melhor. Sim. E a gente sabe que a vegetação ela influencia também. Se forem árvores muito exuberantes, elas também vão Fechar, né? comprometer e vão fechar. E como que vocês vão conseguir harmonizar isso também, cuidando dessa questão do meio ambiente que também a gente tem que É uma considerar? pauta importante isso.
nos encontros que às vezes a gente tem com o pessoal, né, que o pessoal vai perguntar do projeto, tudo. Acho que uma das maiores preocupações é essa, mas vocês não vão tirar mais árvore não, né? Então, assim, às vezes a gente precisará tirar, por exemplo, a gente tentou tirar o mínimo de árvore possível, porque, né, uma árvore para chegar naquele tamanho que tá, leva um tempo e ela tem uma importância ali naquele ambiente, né? Mas se a gente for tirar, por exemplo, é para poder limpar a parte do passeio, onde as pessoas vão precisar transitar. Mas se a gente tirar daquela parte do passeio, a gente vai tentar incluir ela na parte do canteiro, para que os canteiros sejam cheios, né, sejam vivos, e a parte do passeio fique livre para utilização. Para que não perca essa questão da sombra também, essa questão da preservação das espécies, É tudo. porque o que a gente observa é que alguns espaços públicos hoje eles são frequentados mesmo. As Uhum. famílias vão e permanecem. E a Praça Melo Palheta, ela passou a ser um espaço de passagem. Sim. Isso. E como resgatar isso daí? Esse é o desafio, né? Ali acabou se tornando, a gente fala que é uso por curto período, né? Sim. Por curto período. Isso. Quem vai, por exemplo, utilizar os bancos, o banco, inclusive, ele é no formato mais orgânico. E ele não tem um encosto, por exemplo, alguns deles. Porque quem vai utilizar aquele banco não vai ficar sentado ali por muito tempo. Então, é tudo uma questão de analisar o fluxo daquele espaço, né? A gente fez um estudo sobre isso, a gente ficou lá, sentadinho, olhando, percebendo o que que as pessoas faziam ali naquele espaço. Então, foi por isso que a gente optou por bancos de curta permanência, né? Que a gente fala. E ali a gente pode trazer um pouco mais dessa permanência um pouco mais longa com o comércio, com as ações do comércio, né? O comércio ele pede por um lugar para ele poder colocar aquelas tendas infláveis, para poder colocar um pipoqueiro, Fazer uma para poder divulgação. fazer uma divulgação, né? A gente trouxe também um palco ali, né? Um palco em que a gente fez um sistema de uma caixinha no chão, que ela vai ser travada, né? E dentro dessa caixinha tem toda a infra elétrica para a gente poder fazer, às vezes, uma apresentação de uma igreja, alguém quer tocar um violão ali, né? Alguma manifestação do próprio pessoal do comércio, né? Que nem você falou que tinha o coreto Antigamente antigamente. tinha um coreto. Então, assim, a gente não consegue mais colocar um coreto, porque isso não é mais viável hoje em dia. Mas a gente conseguiu trazer um palco ali com aquela infra elétrica que alguém pode ligar uma caixa de som ali para fazer alguma ação do comércio, né? E trazer essa permanência um pouco maior ali para aquele espaço. Sim, porque de fato ainda tem, se você for ver o uso maior da praça, sem ser a passagem, é ainda o pessoal de divulgação. Volta e meia você passa ali, quando você sai da avenida, tem ainda um espaço inflável, alguém conversando, alguém cantando, alguém narrando alguma Sim. coisa. É o que mais tem, e o pessoal do comércio utiliza para isso. Tanto que acho que foi o público maior que veio conversar com a gente fora da prefeitura ali, o pessoal da engenharia, foi o pessoal do comércio Comércio. ali que fica naquela parte ainda mais para baixo. Ah, mas o que que vocês vão fazer? Vão trazer alguma coisa legal para atrativo pro Natal, que o pessoal vai descer aqui para a avenida, vai passar perto das lojas? Ah, eu posso colocar alguma coisa para divulgação ali? Então, assim, a gente pensou de fato no que está sendo utilizado hoje em dia e da melhor forma que poderia ficar a praça. Então, como a Yas falou, a gente já deixou um espaço ali delimitado para o pessoal que quer fazer uma música, quer narrar alguma coisa. Ah, tem apresentação de escola, tem um espaço ali para o pessoal ficar. Então já foi deixado isso pensando nessa situação. E também, para se for fazer alguma apresentação ou o prefeito quiser comunicar alguma coisa, vai ter as bandeiras ali também já locadas, que hoje em dia a gente está sem, né? Acho que antigamente até tinha, mas ele foi Sim, retirado. tinha espaço. Tinha espaço, agora vai ter também um espaço ali com as bandeiras. Astros, né? Espaço cívico, né? Isso, com os lastros. Aí logo abaixo vocês vão conseguir ver o busto. Então, assim, ficou um espaço que realmente vai ter uso e vai ter a visão. Porque se caso alguém for ficar no espaço ali que tem as bandeiras, né, os lastros, o pessoal do comércio consegue visualizar, porque está aberta a circulação, não tá aquela coisa fechada. E uma das propostas que a gente fez nas imagens foi a do Natal Encantado, né? Sim. Do Natal aqui de Nova Esperança. Que a gente adicionou mais elementos, fez a praça mais iluminada para atrair mais e mais pessoas, né? Eu todo ano desço lá com meu menino para a gente poder ver as luzes da casinha do Papai Noel, né? Sim. E eu acho que isso se torna uma tradição muito bacana aqui da cidade, né? O pessoal já espera por isso. Então Ah, quando também é a foi chegada do Papai Noel, uma né? prioridade que a gente quis colocar ali naquele espaço Eu, também. eu, eu percebo assim que a própria visão da administração municipal tem sido aí já nos últimos anos aí de deixar os ambientes menos hostis, né? A gente tem um problema hoje que é a da Praça do Fórum, né? Ele se
se transformou num espaço rugoso, sucateado, com deficiência até de iluminação, muitas árvores, né? E é um lugar que não é frequentado pelas pessoas, e mesmo sendo uma parte mais residencial ali. A gente percebe que isso foi se perdendo, né? Então a ideia talvez seja começando ali também pela Praça Melo Palheta, até outras ramificações da cidade. Sim, uhum. É até engraçado falar da Melo Palheta, porque às vezes o pessoal aqui dentro da cidade às vezes não dá tanto valor, né? Fala assim, ah, não tá utilizando, o que que eu vou fazer ali? Ou não vai às vezes passar por ali, mas é até engraçado porque a Asi comentou, a gente tem um colaborador, um arquiteto que trabalha com a gente, que é o Vitor Hugo, ele não é daqui da cidade, ele é de Paraíso do Norte. E um dia ele tava com a família dele em Maringá e na volta eles falaram, vamos passar por dentro de Nova Esperança, vamos ver como que é o Natal ali, porque eles tinham ido ver o Natal iluminado em Maringá. E eles vieram pra cá, passaram na Melo Palito, ele já conhecia, porque ele passou pra ver como que era de fato, e a família dele desceu, tirou foto. Eu falei, gente, olha que legal. Às vezes o pessoal da cidade não faz Acaba isso, não valorizando. não acaba valorizando. E ele passou Mas dentro da cidade para fazer as fotos ali com a família dele. importante. E aproveitando isso, ó, a praça, né, para quem nos ouve, não é de Nova Esperança, está localizada em um ponto mais central da cidade. Quem desce ali pela Avenida 14 de Dezembro tem que passar na praça, quem desce pela Brasil tem que passar na praça. E aí, que soluções que vocês pensaram em relação à acessibilidade, à mobilidade que foram incluídas nesse projeto, nesse novo projeto? Quer falar? Não pode falar. A gente, então, fez a questão do nível, né, lá do terreno. As partes laterais são todas, então, em formato de rampa, para que a pessoa consiga descer ali. Sim. A gente vai conversar com o pessoal da engenharia, porque a parte do trânsito ali, né, das Das vias, vias. não é tanto com a gente, mas a gente vai pedir essa recomendação para eles daquelas faixas elevadas, né, para que quem tá Porque ali no parece que não comércio. consegue dar ligação, né, Sim, da praça com eu mesma, quando eu vou ali no comércio, eu dou a volta, porque eu não consigo atravessar Sim. às vezes ali, né? Então, às vezes, uma faixa elevada ali para o pessoal conseguir acessar a praça, né, com mais calma. Diminuir o fluxo também, né? Porque às vezes o pessoal faz aquela rotatória rápido. E isso Tem que ajuda a dar diminuir uma. um pouco a velocidade dos carros que passam ali. Então, a gente vai tentar propor, junto com o pessoal da prefeitura, essas ações para a gente conseguir deixar o espaço de melhor uso possível, né? E a praça ela perdeu até essa característica de local de passagem. Você vê como que estava precisando. É, Porque outrora a proposta era para ser um espaço de ocupação, Uhum. né? Se perdeu. Passou a ser um lugar apenas de passagem. Se perdeu também. Por quê? As pessoas optam por fazer a rotatória ali a pé mesmo, Aham. do que adentrar o interior da praça. Por quê? Porque ficou um ambiente hostil. É. Tem pessoas ali que às vezes você tem dúvida se convém ou não passar, né? Temos que respeitar todas as pessoas, mas Sim. alguns acabam levantando suspeitas. Uhum. Usuários de drogas também podem estar ali perfeitamente à espreita de alguém. Sim. A mata fecha ali, a vegetação fecha, principalmente à noite se torna um ambiente bastante complicado. eu acho que ele parou de fazer realmente passagem já faz um tempo. Porque eu me recordo de, assim, passar ali quando era criança só. Então já fazia um tempinho que ela tava já. Não da forma que chegou agora no final, né? Que realmente ninguém ficava ali, ficava mais o pessoal, como você falou, um pouco mais hostil, você fica com receio de passar tal. Mas eu lembro que quando eu era criança, a gente passava no centro da praça, ia passar para ver as carpas no lago. Hoje em dia já não estava tendo mais isso, e a gente quer retornar isso. Até para as nossas futuras gerações conseguirem ter essa experiência que a gente teve também. É. É porque quando você não democratiza os espaços públicos, o senso de pertencimento comunitário ele vai se perdendo. Sim. E as Exatamente. pessoas vão ficando reclusas nas suas casas e deixam de ocupar o espaço que, na verdade, o próprio nome diz, é espaço é público, é feito para a população. Aham. E com relação às inspirações para o paisagismo, no que vocês se inspiraram para essa parte Eu acho que paisagística da praça? a gente teve uma conversa muito bacana com o pessoal do Viver, né? A gente, na faculdade, a gente aprende muito sobre paisagismo, sobre vegetação, né? Trazer uma vegetação mais baixa, uma vegetação de fácil manutenção, né? Para essa parte. Mas eu acho que nada como você conversar com as pessoas que têm experiência já com isso, sabe? Então, o pessoal do Viver, eles já têm essa experiência do que dá certo em cada lugar, sabe? Sim. Então, acho que eles trouxeram isso pra gente.
Eles têm uma diversidade de plantas muito grande lá, né? E eles conseguiram trazer esse olhar que às vezes a gente nem tinha lá no começo, na hora de fazer o projeto, a gente conseguiu ter um olhar Sim. diferente conversando com eles. Tanto que a gente deixou algumas apresentações rasteiras, mas quando a gente foi apresentar, a gente já apresentou assim, olha, a gente colocou, é uma simbologia, a gente vai conversar com o pessoal do viveiro para ver se essas espécies vão vingar ali, se é de fácil Sim. manutenção ou não, porque se não for, a gente faz a troca. A gente foi, igual ela falou, a gente foi super bem recebido. Ela mostrou uma infinidade de plantas que tinha aqui no viveiro de Nova Esperança, que até eu falei para elas, fiquei surpreendida, porque a gente nunca tinha ido ali. Eu sou moradora de Nova Esperança, eu nunca fui. E ela mostrou, aí a gente tirou foto, conversou com ela. E na hora de fazer o memorial, a gente levou em consideração tudo que foi passado pra gente dentro do viveiro, para especificar as plantas. Até porque Isso. vocês também não podem colocar, de repente, plantas invasoras, né? É, Que elas Sim, vão se alastrar de uma forma muito intensa e vão acabar predominando exatamente. em relação às Atrapalhando, outras né? vegetações ali. Isso, sim. isso. A Amanda comentou ali, né, do Vitor, né, que é esse arquiteto que veio, saiu lá de Uhum. Maringá, passou aqui durante o Natal, usou o espaço ali, fez foto. Nesse projeto, a praça terá aí espaços assim, podemos dizer, instagramáveis ou pontos de destaque para fotografia, turismo, porque a ideia, pelo que eu estou entendendo, é realmente a praça pertence a vocês, a praça é de Nova Esperança, a praça Isso. é para todos, e quem está de fora também, que fala, pô, que ambiente legal, bonito aqui. Aham. Sim. A gente gosta bastante de trabalhar não só no projeto da praça, mas nos projetos do escritório em geral. Não com espaços instagramáveis, a gente fala. A gente gosta de que todo o ambiente seja instagramável, sabe? Então, por exemplo, que o pessoal consiga subir ali na parte do palco que a gente deixou com os mastros para as bandeiras e consiga tirar uma foto com a Avenida Brasil no fundo, né? Que a pessoa consiga na frente ali do monumento que vai ter lá no meio, consiga tirar uma foto ali também. Certo. Lá embaixo, a hora que você desce para pro segundo nível da praça, tem o busto, tem a parte daquele tronco de Sim. madeira Sim, também, Peroba, aham. que vai ser bem iluminado, que também consiga tirar fotos lá, que seja então um espaço que é todo instagramável, né? Sim, E também para o Natal, né? Que a gente já conseguiu pegar toda a questão do Natal com a equipe da prefeitura. Então, tudo que a gente tinha aqui de acervo, que eles já estavam utilizando, ou os novos que vão acrescentar, com as medidas exatas para introduzir no projeto da praça. Então, a gente já conseguiu colocar, por exemplo, a caixa de presente iluminada vai ficar aqui, a casinha do Papai Noel aqui. Então, assim, são os pontos estratégicos que vão ficar melhor a distribuição. E foi legal porque eles conseguiram ver de fato algo palpável de como vai ficar o Natal. A gente fez até ali o ano de 2026, né, para Ai, que coisa comemoração do Ano brincadeira. Novo. Ainda o prefeito brincou, falou: não sei se vai estar pronto para 2026 já para a virada do ano, mas já está tudo locado certinho para ir quando eles conseguirem. Aliás, quando eles viram, eles vão conseguir executar da mesma forma. Então é o que a Yas falou, a gente sempre, no escritório, não só na praça, tá? No geral, a gente deixa tudo que for colocado o mais fiel possível, para hora de chegar lá, falar, opa, pera, foi isso que eu vi, foi isso que eu aprovei, foi isso que eu gostei, para não ter perigo. Porque às vezes a gente vê um projeto e quando ele fica pronto, não bate muito Não com a bate, 3D. É, 3D é uma coisa, e a hora que na prática concluir é outra, né? Então, existe essa preocupação em ser fiel ao sim. projeto. Eu participei durante muito tempo, Zé também, da associação comercial, e sempre houve discussões no sentido de onde vai colocar a casinha do Papai Noel. Esse ano vou colocar aqui. Aí vem a pessoa que faz, ó, mas tem que ser aqui, então pelo menos um lugar fixo Já vai ter. Ajuda já bastante. ajuda bastante, porque padroniza, né? Sim. E com relação à acessibilidade ali, como que vai ser no espaço? Queria que vocês falassem um pouquinho mais, né? Desenvolvessem um pouquinho mais a respeito disso, né? Porque é tão importante, né, essa Sim, questão Do uso do espaço do por uso do espaço todos, por né? todos, democratizar realmente. Exatamente. Ali, então, a gente planou o piso como se fosse no primeiro patamar, É. e aí o segundo patamar tem o acesso pelas bordas. Aí, tem o acesso pela escada também no meio, mas nesse primeiro patamar a gente tentou propor um fluxo que todo mundo conseguisse passar por ali, né? é que assim, se a gente fosse fazer, por exemplo, uma rampa do primeiro patamar para o segundo, ali onde está o espaço das certo. escadas, ia ter um decline muito grande.
o nível tem um desnível muito grande ali. Então, ela não ficaria totalmente apta a uma rampa acessível de fato, nas normas. Então, ali a gente preservou o espaço da escada, que as duas escadas nas laterais a gente consegue deixar com a questão Rampa. perdão, as duas escadas na lateral a gente consegue deixar ali com a questão certa das normas e as rampas a gente fez nas bordas, porque a gente consegue pegar uma inclinação muito maior de espaço. Então, ela vai iniciar no ponto X, até chegar no Y, ela tem um caminho muito extenso para percorrer. Não só igual às escadas, que a escada, por exemplo, tem, sei lá, 1 metro, 2 metros de comprimento só. Mas aí tem toda a borda dela, foi feita para fazer a locomoção de portadores de necessidades especiais. Assim, consegue fazer um fluxo contínuo ali na praça. E ela consegue acessar pelas laterais o primeiro pavimento e o segundo pavimento ali, né? O térreo e o Logo primeiro. no início da conversa que vocês comentaram algo interessante a respeito dos bolsões, né, para água. Eu me lembro que há muitos anos São Paulo começou a resolver diversos problemas criando bolsões ali por causa das inundações. E nós, né, temos esse problema aqui em Nova Esperança, realmente a água descia, passa ali, os comerciantes lá da Brasil, na parte de baixo ali, acaba alagando. Mas falando da água em si, essa vocês já disseram sobre isso, mas vai ter ali na praça, seja em fontes, espelhos da água, outros elementos ali que terão um papel nesse novo desenho da praça, porque antes tínhamos o chafariz, aí vai ser retirado. O que que vai substituir o elemento água ali, vamos pensar assim. A gente, pelas experiências anteriores, né, em conversa com o pessoal da prefeitura, a gente optou por não inserir nenhum elemento de água na praça, Certo. porque as experiências anteriores mostraram que não Não deu certo. simplesmente não deu certo, né? Então a gente preferiu optar pelo monumento, pela iluminação, pelos bancos no formato diferente ali, Aham. né? Para um espaço para o pessoal realmente utilizar, para o comércio, ou às vezes para um artista que quer se apresentar, ter ali, mas realmente a questão da água foi uma coisa que pegou um pouco pra gente aí. A vontade é muita, É, mas infelizmente não é viável para dentro da aquele nossa espaço. realidade não ia funcionar. Às vezes as pessoas, né, utilizam de forma errada, né? Em É, Londrina tem o lago em Igapó, tem um monte mais, tem, às vezes tem um ou outro abusado que entra lá e quer nadar, né? Então, é um problema. na Catedral ali de Maringá também tinha alguns problemas ali nos espelhos, tá? Principalmente quando tá Sim. muito calor, né? As Aham, pessoas acabam cometendo esses excessos. aham. Ele, como uma praça fica bem no centro de Nova Esperança, você está passando com a sua família, imagina uma pessoa tá lá. Ficaria até Ficaria uma situação destoava, complicada. destoava aí de tudo, né? E com relação à iluminação, vocês falaram para captação de água de chuva, tem alguma solução também nesse sentido? De cisterna, alguma coisa? Acabou não sendo introduzido uma cisterna ali, nem nada de captação, foi realmente mais a visão da questão dos bolsões para quebrar esse fluxo de água. E Porque são dois círculos de grama que a gente colocou ali embaixo, que é onde a gente vai ter essa captação maior da enxurrada de água. Então a gente preferiu preservar esses dois bolsões ali para que a Certo. água consiga fluir por ali, do que colocar uma cisterna, porque também é um espaço pequeno, sim, né? É relativamente pequeno ali, então não seria viável uma cisterna. talvez a gente colocaria se fosse ter algum monumento de água ali. E Isso, aí para poder seria alimentar. alimentar. Mas como não ia ter, a gente achou que não era válido fazer todo esse trâmite para algo pequeno, assim. E na parte de tecnologia, o que que vai ter ali na praça? Vai ter uma espécie de Wi-Fi gratuito, totens informativos, alguma coisa? Esse daí acho que é o sonho de todo mundo, Ah. né? Ter o Wi-Fi. O que que o projeto contempla aí, né? Ali da parte de tecnologia, a gente preferiu alocar a tecnologia na parte da iluminação, Sim. né? Certo. Nas luminárias de LED, que fornecem mais economia para o município e mais luz, né? Então elas iluminam melhor, vão trazer um conforto maior para o espaço por um custo bem Menor. menor. E estética e design também à frente, né? É. Porque a gente pegou umas luminárias de LED que não são aqueles padrões, assim, ela tem um Ah, design mais são são diferentes. diferentes. Isso. Nós tivemos um grande problema que eram os banheiros que tinham ali. Se outrora, problema anterior à reforma inicial da praça, lá na época ainda da década de 90, era o coreto que se transformou num urinário público ali, que as Aham. pessoas faziam as necessidades no coreto, depois que o coreto passou a ficar em desuso.
Hoje, mais recentemente, agora a prefeitura eliminou aqueles banheiros, também estava em situação degradante ali. Há alguma previsão também de banheiros ali, ou algum ponto de hidratação, serviço de apoio? Tem essa previsibilidade no projeto? Questão de banheiro público, como você até mencionou, como já vinha de um processo complicado, porque o pessoal não conseguia fazer o uso correto ali, né? A gente acabou optando junto com o pessoal da prefeitura também em remover, porque ia acabar mais atrapalhando do que de fato ajudando. E a questão de pontos de hidratação, sim, eu acho que tem pontos de água, né? Espalhados ali. Lixeira, ponto de Lixeira. água também vai ter. Vou encher uma garrafinha de água, vai ter ali uma questão de passagem. Lixeira é muito importante que a As falou, porque o que acontece? Se dava alguns passos, não achava lugar nenhum para jogar, e infelizmente o pessoal acaba jogando no chão. Isso foi algo que a gente preservou muito. A gente até brinca que a gente se inspirou no Walt Disney, né? Que os parques da Disney, o pessoal a cada 10 passos tem uma lixeira para jogar o lixo para não jogar no chão. Então, assim, não. Então, vamos colocar aí, tantos passos, colocar uma lixeira para não ter esse problema do pessoal jogar lixo no chão ali. Infelizmente, né? Falta educação, né? Para Sim. muita gente, né? E eu já iria emendar na pergunta se teve inspiração aí, se vocês olharam praças em outros Sim. municípios aqui do Brasil, ou até mesmo inspiração do exterior. Você falou do Walt Disney, teve inspiração para esse projeto aqui de Nova Esperança? Teve. A gente sempre faz um estudo, né, antes da gente começar cada projeto, né? A gente se inspirou em algumas praças da Alemanha, que tem esses bancos com design mais orgânico, mais diferentes, né? As experiências lá da Disney também, a Amanda já foi pra lá, já sabe como é que é. E também inspirações locais, né? Maringá é uma cidade próxima e é uma cidade que está tendo muito sucesso com espaços públicos, né? Questão da França também, que a gente viu para a questão de água. O pessoal acaba não comprando garrafinha de água, né? Eles levam a garrafinha seca e aí vão parando para encher nos hidrantezinhos de água. Então a gente acabou introduzindo também para ter ponto ali para questão do pessoal conseguir pegar uma água. E aqui em Nova Esperança mesmo também tem um ponto de inspiração, que é ali a Praça do Campão, né? Sim. Que ali se tornou um espaço em que Point. todo mundo usa e que daí você não dá brecha para vandalismo, você não dá brecha para o mau uso. Quando as famílias ocupam aquele lugar, quando os jovens ocupam aquele lugar, né? Chega a ser gostoso de passar lá fim de semana, no sábado à tarde, né? E as crianças, elas marcam, né? Eu falo por experiência própria. Meu sobrinho, ele pede pra ir brincar. Aí a gente tem que pegar e levar ele pra brincar ali na Praça do Campão, porque tem os brinquedos. Então vai eu e o Diego, às vezes pega ele, leva. Meus cunhados, volta e meia, estão com ele ali também. E aí é igual a Yas falou, quando a gente coloca o espaço em uso, ele não abre brecha para vandalismo. Porque ele não tá parado ali, né? Tem gente, às vezes a pessoa que vai cometer alguma coisa fica com receio, não vai chegar ali com outras pessoas utilizando. E quais os materiais que vão ser usados para também garantir a durabilidade dos elementos que vão compor a praça? Porque a gente sabe que, infelizmente, o vandalismo está por aí, como vocês muito bem mencionaram. A ideia é fazer com que a população frequente. Mas existe um momento que nem todo mundo vai estar na praça. E a praça vai ficar, talvez, até à mercê dos vândalos, né? Que elementos para garantir essa durabilidade? A gente teve uma preocupação muito grande em dialogar com a prefeitura com essa questão de materiais. Porque não adianta também a gente fazer com materiais muito alternativos e diferentes e impossíveis, sendo que depois a prefeitura não ia conseguir executar. Exato. Então a gente conseguiu trabalhar ali com elementos como concreto, metal, né, madeira, que são elementos que são fácil acesso. Às vezes ele já até tem ali na prefeitura alguma coisa, uma licitação já pronta, e a gente consegue daí usar. E são elementos que são duráveis, né? O monumento lá do meio da praça, ela é feita em aço fortem. Então, por exemplo, se houver alguma pichação, alguma coisa, a gente consegue ir lá escovar e tirar, né? A gente consegue lixar, a gente consegue recuperar ela. Os bancos de concreto também têm uma durabilidade maior, podem ser lavados, podem ser repintados, lixados. A madeira que também é utilizada pode ser uma madeira de invernizada, né? Maior duração, resistente à chuva, intempéries. Então a gente pensou basicamente nesses três elementos, né? E no metal, na madeira e no concreto. Aham, isso mesmo. E a situação de, às vezes tá fora de uso e chega alguém para fazer praticar o vandalismo ou
espaço de permanência ali. Foi a segunda opção que a gente já se inspirou, que a gente fez bastante pesquisa, né? E principalmente nas questões das praças da Alemanha, que os bancos, eles têm formatos orgânicos para não ter uma longa permanência. Então não vai ter aquele período do pessoal ficar dormindo ali, porque eles Sim, são deitado formatos ali. curvos Isso. e deitados. Entendi. E olha que interessante, né? Falar da praça. O jornal já esteve localizado já ali na Praça Melo Paleta, anos Nossa, atrás, isso né? a gente não Você não E sabia? sabia. aí, e nós pegamos uma fase ali onde os senhorzinhos iam lá, uns jogavam dominó, outros baralho e tal, Meu e povo. eles ocupavam aquele espaço. Daí tinha a Caixa Econômica ali perto, o pessoal vinha da região para a Sim. Caixa, utilizava também a praça. Aos poucos a praça foi perdendo esse sentido, essa vocação dela ali, es- expulsou os senhores ali, a Caixa saiu dali também, veio para cá. Só que daí hoje eu enxergo o projeto de vocês, que é devolver a praça para Nova Esperança, e ela vai ser uma praça que vai poder ser utilizada tanto para crianças, jovens, idosos, Sim, para todos os públicos. exatamente. Para o pessoal do comércio, o pessoal das igrejas, a gente quer trazer a ocupação, porque onde você ocupa, você não dá espaço para mau uso. E a questão até dos idosos, do baralho, é engraçado porque eu lembro do meu avô indo jogar baralho ali. E aí hoje a gente conversa, né? Na hora que a gente estava conversando, fazendo a proposta da praça, a gente estava até entrando nesse assunto que foi falado que agora eles foram realocados, né, para o centro. Aham. E Isso, aí é agora o lugar, na a cobertura. cobertura deles, O só para Eduardo comentou um dia aqui no podcast, falou que ia colocar lá na assistência, aquela cobertura aqui, Isso. para Eles estão tentar. lá, né? Isso, sim, e é bem isso. melhor porque aí eles ficam até Mais mais seguros, né? seguros, Mais exato. protegidos. E ontem eu ainda comentava como que é bacana a gente ver, até com as atividades esportivas que passaram a ser estimuladas aqui em Nova Esperança, as famílias voltando, né? As famílias frequentando os espaços. Ali aquele espaço do campo ali mesmo, né? O estádio histórico, o estádio municipal Francisco Zeleró Filho, mas antes era também um ambiente hostil, com um muro e já aí na administração do Moacir foi retirado o muro do estádio e as pessoas têm visão do espaço, né? E isso que é o que eu percebo que até no projeto de vocês contempla isso, que as pessoas tenham uma melhor visão dos espaços Sim. públicos e isso propiciando então que eles sejam mais frequentados. E tudo isso que vem acontecendo vem aflorando o senso de pertencimento da nossa população onde as pessoas vão, saem, a pessoa vai lá, leva seu tererê, vai brincar com o filho. Agora tem esse grupo aí do Run Club, do qual minha esposa também faz parte, elas correm Sim. ali. Então Da toda essa Paula. movimentação da Paula, muito bacana isso daí. Então, assim, é uma nova concepção, né? Sim. Aquilo que eu vi lá na infância sendo acontecido, que foi a remodelação da praça, ela precisou hoje já, num novo tempo, ela tem uma configuração modificada também para os anseios da comunidade e o envelhecimento natural daquele espaço, essa reativação vai proporcionar com que as famílias voltem realmente a frequentar. E nós estamos chegando no final de mais um podcast. A gente vai embalando aqui, é muito bacana ver quando se fala de Nova Esperança. Nós somos apaixonados. Eu nasci em Nova Esperança, o Zé também é um cidadão nova esperancense. A gente se alegra muito em saber que isso vai ser feito para beneficiar a população. E eu deixo espaço para as considerações finais, sem antes pedir para você que nos assiste que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém e se inscreva no nosso canal. Então, para a gente finalizar, qual mensagem ou sentimento que vocês gostariam que as pessoas tivessem ao adentrar na nova praça Melo Palheta? E se também o município já deu uma previsão de quando vai iniciar a obra? Eu acho que a gente teve essa honra de participar desse projeto. Primeiro de tudo, a gente agradece muito ao pessoal da cidade A tem, oportunidade, né, que a gente está que deu a podendo fazer. oportunidade da gente fazer isso daí, que tem acolhido muito bem a ideia, tem participado bastante com opinião, com sugestão, né? Assim, a gente muito feliz de poder proporcionar isso para vocês e poder doar esse projeto. E a gente realmente, se a gente pudesse fazer um pedido só, seria que o pessoal use o espaço. E cuide também. Cuide.
porque a gente está fazendo um espaço para ser usado, para ser ocupado, né? Para que as pessoas tenham bons momentos ali. Sem dúvidas, agradecer a oportunidade da gente poder estar pegando esse marco, né, de Nova Esperança. Quando a gente foi conversar, né, ver essa situação, a gente falou, nossa, é uma responsabilidade grande. Então, assim, vamos dar o nosso melhor. E com certeza a gente está orgulhosa, né? Nós, do escritório, estamos orgulhosos pelo que a gente proporcionou. E a gente só quer realmente que o pessoal utilize da melhor forma o espaço, que, né, comece a reutilizar, de novo, porque ele era muito utilizado. Eu falo isso porque quando eu era criança também eu passava ali e tinha sempre as coisas ali. E cuide, porque não adianta a gente fazer toda uma situação, uma melhora, e a população acabar jogando lixo no chão, descuidando, enfim. Eu acho que é E agradecer isso. vocês pela Agradecer. oportunidade de estar aqui. Foi uma honra para a gente participar. Nosso primeiro Muito podcast. Ó, primeiro de Primeiro a muitos. gente nunca esquece, né? E Então, assim, né, Zé, nós agradecemos vocês, meninas, porque assim, fazer algo bem para a coletividade da e cidade para a cidade, né? Vocês vai ter alcances é muito, incomensuráveis, né? Essa ação que vocês porque estão. é muito além de doar um projeto, né? Às vezes as pessoas só enxergam, doar um projeto, é doar tempo, é doar dedicação, é doar pesquisa, de olhar, esse modelo lá na França dá certo, na Alemanha funciona assim, lá na Disney tem as lixeiras, E é materializa muito longe. esse amor, né, pela cidade. Sim. Ô Sim. Zé, vou quebrar o protocolo um pouco. Quem pensa em contratar um serviço de arquitetura, olhando lá, Ah, Agora faz a faz o merchan, deixa as Merchan. redes sociais, tudo. Você quer transformar sua casa, quer realizar seu sonho, ter um lar confortável. só entrar em contato com a gente pelo Instagram. Sou Mais Arquitetura. Sou de Soul, que é alma em inglês, que é o que a gente faz, né? A gente projeta mais com a alma. Uau. E lá tem o nosso WhatsApp certinho, é só mandar uma mensagem pra gente. Muito obrigada. Obrigadão, pessoal. Muito bem, nós que agradecemos a você que nos acompanhou até aqui, agradecemos a Yasmin, a Amanda, que elas que aceitaram o nosso convite para vir aqui falar desse projeto tão importante, que é a remodelação da Praça Melo Paleta aqui de Nova Esperança. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Nós aguardamos você no nosso próximo episódio. Até a próxima, forte abraço.